graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Bom, eu queria iniciar o vídeo dizendo que ele é continuação daquele que eu gravei ontem. Lembra que eu falei sobre fatores cronológicos, arrebatamento e fatores cronológicos? E também quero dizer que se eu estou gravando esse vídeo e houve o arrebatamento tão profetizado para hoje, ontem eu olhei uns 30 vídeos na internet dizendo arrebatamento hoje. Então, se eu estou gravando o vídeo agora, a igreja do Senhor subiu e eu fiquei. E você que está me assistindo também ficou. Quero dizer que está um dia lindo, um dia abençoado, está ventando bastante aqui, tem um sol maravilhoso aqui. E eu estou alegre, feliz, satisfeito. E o Espírito de Deus não testifica com o meu espírito, com o Espírito que está em mim, de que ele tenha voltado, não. E a palavra de Deus diz que quando um profeta profetizar algo, e esse algo profetizado não acontecer, para não ter nenhum respeito por ele. E também diz que os profetas duraram até João. Então nós estamos sendo atacados por muitos e muitos falsos profetas que estão colocando aí medo nas pessoas. O Nibiru não bateu na terra, eu estou aqui, estou na terra, viu? Estou no Brasil. Então eu quero falar para vocês que vamos continuar de onde paramos o vídeo de ontem. Hoje é a parte final. Vou colocar meus óculos por causa das anotações que eu tenho aqui, que eu sempre faço para não me perder. Mas gostaria de dizer que eu creio realmente que Jesus pode vir a qualquer hora. Até agora ele não veio. Hoje é dia 23 de setembro de 2017. Até agora Jesus ainda não veio. O que não quer dizer que ele não possa vir ainda hoje. Tá? Ele pode vir ainda hoje. Aí quem vai estar errado sou eu. Mas eu tenho dentro de mim toda certeza que ele não virá hoje, porque a palavra de Deus diz que as 10 virgens dormiram. E ao se aproximar a meia-noite, ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo! E todas acordaram, tanto as sábias quanto as que não eram sábias, vamos dizer assim, ou as imprudentes, não é? As nécias. Todas se levantaram. Foi um momento em que as nécias viram que não tinham azeite suficiente, o que diz que elas viram que o azeite estava se acabando, não que tinha acabado. E ainda tiveram tempo, antes do noivo chegar, de ir procurar azeite. Então você pode ter certeza de que a igreja, a noiva, saberá a hora em que o noivo virá, porque o Espírito Santo veio para preparar a noiva para o casamento. E quando chegar a hora do casamento, o Espírito Santo vai correr os 4 cantos da terra, e correr, coloque entre aspas, porque ele já está em todos os lugares, então não precisa sair correndo. Eu falei assim apenas para você me entender. E ele vai dizer para a igreja: prepara-te, você já vai subir, se é que dá tempo disso, porque a Bíblia diz que será no tempo de um piscar de olhos. Então, se eu estou aqui, é porque a igreja ainda não foi arrebatada. E como eu disse ontem, não creio que o será ainda este ano, nem o ano que vem. Não creio que o será. Não diz que não pode ser. Pode ser, porque eu fiz um vídeo, 2 vídeos atrás, porque já tem um falando sobre o arrebatamento e os fatores cronológicos, mas antes desse tem um que eu falo da iminência da volta de Cristo, ou seja, a iminência do arrebatamento pode ser a qualquer momento, tá? Eu creio realmente no arrebatamento da igreja a qualquer momento, mas não creio nesses que ficam marcando data, porque Jesus disse: a hora em que não esperais, em que não cuidais, Filho do Homem virá. Eu vou falar hoje, para dar continuidade, sobre sinais incomuns, desconhecidos por gerações anteriores.
eu já mencionei em vídeos anteriores a este que, além dos sinais da proximidade da sua volta, citados pelo próprio Senhor Jesus, que sinais? Guerras, fomes, peste, terremotos e etc. Né? Há alguns outros sinais diferentes de qualquer sinal conhecido por gerações anteriores. A nossa geração é a primeira para a qual essas profecias que antes aparentemente impossíveis, ao menos fazem sentido. Hoje, para a geração atual, esses sinais fazem sentido. O que significa, afinal, que nós não perdemos a iminência. Tá? Saber que esses sinais hoje fazem sentido não acaba com a iminência. Não quer dizer que Cristo não possa voltar a qualquer momento. Sim, a qualquer instante ele virá. E hoje quero, junto contigo, examinar alguns desses sinais específicos. Nos versículos que eu falei no início, na parte 1 do nosso vídeo anterior, ou seja, Mateus 24, de 21 e 22, Lucas 21, 35 e Apocalipse 3, 10, só para relembrar você, nesses versículos, Cristo declarou que a grande tribulação envolveria perigos de vida diferentes de qualquer outro jamais conhecido. Sim, na verdade, as armas diferentes de qualquer outro tempo, não é? As armas de hoje não são totalmente diferentes das armas daquele tempo. Na verdade, as armas seriam tão tremendas, tão horríveis, que se não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Essa é uma afirmação que pareceria absurda por mais de 1900, quase 2000 anos. Não havia, até pouco tempo atrás, eu estou me referindo a esses 2000 anos, até pouco tempo atrás, não havia armas capazes de exterminar toda a vida desse planeta. Nenhuma. Isto é, até o momento de chegar à nossa geração. Hoje nós temos armas que, se deflagradas, realmente ninguém precisaria de um Nibiru para destruir a Terra. O próprio homem faria isso apertando um botão, ou dois, ou três, ou mais alguns botões, e não teríamos mais planeta Terra. Não teríamos. Nenhuma arma das que temos na nossa geração existiu nas gerações anteriores. Não dava para nenhum dos nossos irmãos que nos antecederam em séculos passados imaginar tais coisas, não é? Está aí Nagasaki e Hiroshima, que foram totalmente destruídas na Segunda Guerra Mundial por uma bomba atômica. E ninguém de séculos anteriores poderia prever que isso poderia acontecer. Quando se pensava em lutar com espadas, com arco e flechas, com lança, com escudo, com uma funda, como Davi fez, não é? É bem diferente hoje em dia. Não só os arsenais nucleares, que são de conhecimento comum, que todos nós sabemos, conhecemos, caem nessa categoria, mas também outras armas secretas, armas químicas, que são igualmente mortíferas, foram totalmente desenvolvidas na nossa geração, e outras que eu acredito que existam, mas nós nem temos ainda conhecimento de tais armas. Um dos principais impedimentos ao uso desses armamentos chamados, ou que poderíamos chamar de guerra nas estrelas, ou que alguém já chamou de guerra nas estrelas,
tem sido o medo de que um desastre de proporções catastróficas fosse desencadeado, né? De proporções cósmicas até, fosse desencadeado, tornando impossível qualquer tipo de vida neste nosso planeta. Agora, eu acredito mais que seja mais fácil Satanás colocar um frigorífico no inferno do que o nosso planeta ser destruído. Porque eu me lembro muito bem de uma palavra de Jesus, quando ele disse assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu creio que Cristo não estava se referindo a uma terra que seria destruída por qualquer catástrofe causada pelo homem ou catástrofe natural. Eu creio que o Senhor zela pela integridade do planeta que Ele nos deu, viu? E a gente só vê, quando para analisar fatores assim, como a palavra de Deus, a profecia, é precisa, é impressionante a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feita há 2000 anos atrás. Novamente, meus amados, nós temos a confirmação da divindade de Cristo e do fato de a Bíblia ser a palavra de Deus. Confirmação também de que esses são os últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, são os últimos dias a que ele se referiu. Em nossos dias, e digo, pela primeira vez na história, o cumprimento da espantosa profecia de Cristo, uma profecia que parecia impossível por tantos séculos, é simplesmente uma questão de usar as armas que existem. E armas que, repito, talvez nós nem saibamos que existem. Tá? Esse desenvolvimento amedrontador da capacidade destrutiva do homem significa que a profecia do Senhor Jesus pode se tornar realidade a qualquer momento. Mas eu creio, como já disse há pouco, que Deus zela e vela para que a terra não seja destruída. Porque o reino milenial, que será instaurado quando Jesus voltar para salvar Israel, será na terra. Então, pelo menos 1000 anos pela frente. Se o arrebatamento fosse hoje, nós teríamos mais de 1000 anos pela frente ainda no planeta Terra. E quando eu digo nós agora, estou me referindo à igreja e às nações que estarão nela. Mateus 25 fala que quando Cristo retornar, as nações serão colocadas diante dele. E ele mandará que se coloquem alguns à direita e outros à esquerda. Então, para se colocar as nações adiante dele, é necessário que as nações ainda estejam existindo. Então, no mínimo 1000 anos, e mais o tempo da grande tribulação, ainda temos de planeta Terra pela frente. Donde se conclui, donde eu e você podemos concluir, que a Terra não será destruída. Nada de fim do mundo como está lá na internet, está aí na internet. Pode procurar que você vai ver quantas vezes, né? Esperaram o fim do mundo para o ano 2000, depois pularam para o ano 2012 e fizeram um filme maravilhoso para quem gosta de filme de ação, né? Depois de 2012 já ouvi a profecia para do ano 2015, 2016, agora 2017, todo mundo falando das festas das trombetas de Israel. Aí eu pergunto, a festa das trombetas acontece todo ano, então de qual ano será, hein? É apenas uma pergunta. Esse fato, no entanto, que fato? O fato de termos o ser humano, armas
potentes o suficientes para que, se usadas, eu disse se usadas, destruir a terra, o que eu acredito e tenho certeza que não acontecerá, não serão utilizadas tais armas numa totalidade, destruir totalmente a terra, nunca vai acontecer isso, nunca. Mas nos confronta com uma importante pergunta. Se armas que só foram criadas na nossa geração têm de estar presente no Armagedon, isso não teria impedido a segunda vinda de Cristo no passado? Não teria? A resposta é evidente. Depende da capacidade de gerações anteriores de fazer tais armas nos 7 anos entre o arrebatamento, não é? Entre o arrebatamento, ou melhor dizendo, entre a grande tribulação e o Armagedon, porque o arrebatamento vem antes da grande tribulação. Agora, eu pergunto, seria possível para uma geração anterior ir dos cavaleiros de armadura, por exemplo, para as armas nucleares num período tão curto de tempo? Seria possível isso? Esse salto de tecnologia específico talvez não fosse necessário, não é verdade? Provavelmente existem outras armas mais engenhosas e muito mais terríveis que poderiam ser desenvolvidas e usadas mais simples e rapidamente. Ninguém pode, dogmaticamente falando, eliminar tal possibilidade. A inteligência humana é imprevisível. Eu lembro de uns dizeres que eu tenho certeza que você lembra também. Para que ninguém possa comprar ou vender sem a marca. Sem a marca. Apocalipse 13 declara que o anticristo controlará todas as finanças e comércio do mundo inteiro. Mais uma vez, esse conceito parecia inacreditável no passado. Daí chega a nossa geração. E a nossa geração desenvolveu os computadores e comunicações via satélite para cumprir essa profecia. Não é incrível isso? Que tecnologia, não é verdade? É terrível ou é impressionante? Ou talvez as duas coisas. Nós estamos nos direcionando rapidamente para uma sociedade que funcionará sem cédulas de dinheiro por questões de eficiência e controle do crime. Assaltos, raptos, extorsões, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, assim como falsificação, sonegação de impostos, poderiam tudo isso num pacote só, ser eliminados com a extinção das cédulas. Por isso, seria exigido que todas as transações fossem eletrônicas. E você, eu tenho certeza que já reparou que o mundo está correndo para isso. Não é verdade? Aí se fala de chip é, chip não é, então coisas tão interessantes, né? Mas não é o nosso assunto agora. Por essas razões, irmãos, esse sistema é inevitável, O chamado, vamos dizer assim, cartão inteligente poderia ser roubado, perdido, esquecido.
mas uma pequena placa de computador implantada rapidamente e sem dor, logo abaixo da pele da mão ou da testa, provavelmente se tornará, você tem visto isso até na televisão, o meio de cumprir essa profecia. Nós já temos a tecnologia, nós temos o equipamento necessário para tal controle mundial e que acreditamos já estar vigente. E certamente a marca do anticristo envolvendo o número 666, o que é assunto de muitas especulações na internet, nos estudos bíblicos, o propósito de impô-lo ao mundo não vai parecer nada maligno, mas vai parecer, pelo contrário, algo extremamente benéfico que nossa geração concebeu e produziu. E, novamente, nós devemos perguntar se tal eletrônica sofisticada poderia ser criada, por exemplo, por uma sociedade feudal. Será que poderia ser criada lá atrás? Além disso, esse sistema para controlar toda compra e venda aconteceria bem antes do Armagedon. Bem antes do Armagedon. Eu gosto sempre de enfatizar certas coisas que digo para que fique bem claro meu pensamento. Por que bem antes do Armagedon? Porque isso deixaria apenas os poucos anos iniciais da 70ª semana de Daniel para completar a tarefa. Ela poderia ser, eu pergunto a vocês, poderia ser tal tecnologia realizada por gerações anteriores? Será que a geração em que viveu John Wesley ou Charles Finney era uma geração que poderia ter criado tal tecnologia? Que não estão muito longe de nós não, viu? São gerações de 200, 300 anos atrás. Agora, novamente, meus amados, enquanto admitimos que tal proeza não pareceria possível sob circunstâncias normais, não se pode dizer que seria impossível. Deve haver algum outro método mais engenhoso de se chegar ao mesmo fim mais facilmente, que poderia ser desenvolvido com rapidez se o arrebatamento ocorresse a qualquer momento anterior da história. Mas o arrebatamento não ocorreu. Não ocorreu porque vai ocorrer na hora determinada por Deus. E essa hora, o Senhor não disse para nós qual será e não vai dizer. Não, vai ser de repente. Num instante o Espírito Santo diz: igrejas, e a igreja sobe. Novamente, meus amados, enquanto admitimos que tal proeza seria tão grande, é certamente possível que uma geração passada com inteligência incrível pudesse ter desenvolvido em apenas 10 anos, mais ou menos, as armas e tecnologias necessárias para cumprir todas as profecias a respeito da 70ª semana de Daniel. Não subestime a inteligência humana. A simples possibilidade, eu disse possibilidade, preserva a iminência. Ou seja, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer instante, mesmo agora, a qualquer instante, num piscar de olhos, a igreja não estará mais aqui. O arrebatamento poderia ter vindo a qualquer hora, e essas tais realizações tremendas seguiriam imediata e rapidamente
após tal fato, tal evento tão esperado pela igreja. A bendita esperança da igreja. Talvez com técnicas até muito mais engenhosas que a nossa geração tem usado, viu? Se a igreja já tivesse sido arrebatada há uns 30, 40, 50 anos atrás, haveria uma precipitação das coisas, das profecias. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que eu aprendi sobre o Eterno, que ele não se adianta, ele não se atrasa, ele não erra nunca e não se engana nunca. Gostamos de pensar e acreditamos que o arrebatamento é a bendita esperança da igreja. E sempre foi em tempos anteriores. E se nós não formos arrebatados agora, em nossa geração, continuará sendo o arrebatamento a bendita esperança da igreja. Eu preciso dizer que, embora o arrebatamento possa vir a qualquer momento, sua ocorrência no passado exigiria alguns desenvolvimentos rápidos. Essas preparações essenciais têm ocorrido repentinamente na nossa geração. E hoje, os instrumentos estão todos em seus lugares no palco, prontos para o ato final. Então, não é apenas possível que o arrebatamento aconteça a qualquer momento, como sempre tem sido dito, mas agora é altamente provável. Certamente, amados, mais provável do que em qualquer outro momento da história. Mais provável o arrebatamento acontecer em nossa geração do que foi em qualquer outro momento da história. E veio à minha mente uma pergunta agora. E o templo? Quando tantos estão deixando as igrejas, estão se chamando de desigrejados, põem defeitos em toda e qualquer igreja, em toda e qualquer denominação, atacam os servos de Deus com palavras duríssimas, como se fossem eles verdadeiramente cristãos. Eu preciso dizer, ou perguntar novamente o que veio à minha mente: e o templo? E o templo? Um fator principal, é claro, é a necessidade de Israel estar de volta em seu território, onde as profecias dos últimos dias o colocam imediatamente após o arrebatamento. Eu não disse parte de Israel, eu disse Israel, toda a nação israelita de volta ao seu território. Isso é exigido pelo fato do anticristo fazer um pacto envolvendo Israel bem no início da 70ª semana de Daniel. O que não significaria, então, que o arrebatamento não poderia ocorrer até que Israel tivesse se tornado uma nação novamente. Mas se isso acontecesse, nós perderíamos a iminência, porque nós teríamos um sinal, e nós não temos sinal ou sinais do arrebatamento. Temos sinais da volta de Cristo para livrar Israel e para estabelecer o reino milenial na terra, mas não para arrebatar a igreja. Na verdade, amados, não seria necessário
que Israel estivesse de volta em sua terra antes do arrebatamento. Suponha que o anticristo tivesse subido ao poder com os judeus ainda espalhados pelo mundo, sem uma pátria. Parte do pacto que ele faria com os muitos seria criar um território e uma nação de Israel imediatamente, o que não é mais necessário, porque Israel já existe. Há muitas especulações, e olha, Satanás está levando muitos ao engano. Uma coisa que surpreende, e os nomes são muito interessantes, não é? Há vídeos falando sobre isso, muitos já colocando falando sobre o número 40, e que Emmanuel Macron, presidente da França, não é, tem 40 anos de idade, e que Emmanuel Macron realmente, quer dizer, o grande Deus conosco, então seria ele o anticristo. Aí eu pergunto, será ele o anticristo? Eu já pensei, já declarei em vídeos anteriores sobre a grande possibilidade de Obama ser o anticristo. Mas até agora ele não tem se mostrado como tal. E o Emmanuel Macron? Será? Mas eu não vou saber, porque a igreja será tirada. Antes, eu não espero pelo anticristo. Eu espero pela vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Profecias também indicam que o templo judeu deve ser reconstruído em Jerusalém. E a única questão não é se vai ser construído, mas quando será construído. Como já falei em vídeos anteriores, o anticristo se sentará, a Bíblia diz isso, no templo de Deus e declarará ser Deus. Então, peraí, ele não pode ser ateu, porque para ele declarar ser Deus, ele tem que crer em algum Deus. Mas ele vai se assentar no templo de Deus e vai declarar ser Deus. Dá uma olhadinha na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4. Então, para que ele possa se assentar no templo de Deus, o templo terá que existir. Não é evidente isso? Não é conclusivo? Como é que se pode se assentar num templo que não existe? E ele também, está escrito em Daniel 9, 27, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que mais uma vez nos diz, não é? Daniel 9, 27 nos diz que durante a 70ª semana de Daniel, ou seja, o período da grande tribulação, o templo deverá existir e funcionar com sacrifícios sendo oferecidos. Sem templos não haverá, sem o templo não haverá tais sacrifícios. Esse não. Então precisamos do templo lá. E cadê o templo? Muito provavelmente, como parte de um tratado de paz do Oriente Médio, logo após o arrebatamento, eu disse após o arrebatamento, o anticristo permitirá que os judeus construam ou montem, como você quiser, o seu templo. E de acordo com Daniel, o anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana, o que é obviamente a 70ª semana de Daniel. Então,
no meio da semana, ou seja, passados 3 anos e meio, ele quebrará o acordo. Talvez seja nessa hora, juntamente com a sua declaração de ser Deus, que ele revele a sua imagem no templo e exija que seja adorada. Esses eventos põem o mundo a caminho do Armagedon, a caminho do Armagedon. Hoje, as barreiras no caminho da reconstrução do templo parecem intransponíveis. O terceiro santuário mais santo do Islã, o Domo da Rocha, ocupa o lugar onde o templo ficava. Agora tente remover o Domo da Rocha. Tente. Supostamente, Maomé viajou de Meca até essa rocha, Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa, sobre a qual esse santuário foi construído e da qual ele subiu ao céu em seu cavalo mágico, viu? É por isso que eu disse supostamente. Isso é o que eles dizem, né? Você acredita numa baboseira dessa? Essa afirmação, no entanto, foi a invenção do... Eu vou falar agora igual criança, do tio de Yasser Arafat. O tio dele, se não me falha a memória, chamava-se Haj Amin El-Husseini, durante a década de 1920, quando ele era o grande mufti de Jerusalém. Haj Amin trabalhou com os nazistas pela exterminação dos judeus, para levantar os árabes contra qualquer presença judaica em Jerusalém. Ele inventou a ideia de que o Domo da Rocha foi construído sobre Al-Aqsa. Que nós sabemos, pelo menos em parte, sobre o Domo da Rocha? Que a rocha sobre a qual esse santuário foi construído não foi considerada na época como sendo a encantada, é proposital essa palavra, encantada Al-Aqsa. É evidente isso. Sura, capítulo 17, versículo 1, o único versículo no Corão que menciona Al-Aqsa, está claramente ausente entre as muitas escrituras corânicas inscritas dentro do domo. Na verdade, amados, a rocha sob o domo, sendo o ponto mais alto do Monte Moriá, foi muito provavelmente, como diz a tradição, o lugar onde Abraão ofereceu Isaque, no capítulo 22 do livro de Gênesis, no livro de Bereshit, livro de Gênesis. Davi, mais tarde, comprou de Ornã, o Jebuseu, e ali construiu um altar. Você pode conferir isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. E posso te dizer que foi nesse mesmo terreno que Salomão construiu o primeiro templo. Veja
segundo das Crônicas, capítulo 3, verso 1. O propósito original dos árabes, então, foi, ao construir o Domo da Rocha e manter a sua presença ali hoje, o propósito principal foi o de impedir a reconstrução do templo pelos judeus. Esse era o seu propósito principal. A ideia de que essa era a Al-Aqsa não foi imaginada naquela época. Lembre-se de uma coisa: o Corão não menciona em momento algum a cidade santa, Jerusalém. Não menciona. O Corão não menciona Jerusalém. Se você duvida, adquira uma cópia do Corão. Alguns peritos em arqueologia judaica acreditam que o Santo dos Santos do templo original ficava diretamente sobre essa rocha. Outros especialistas acreditam que ficava próximo. Seja qual for a localização exata, quando for finalmente estabelecida, o domo da rocha teria que ser removido para que o templo judeu fosse reconstruído. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que isso é impossível? Você acha que isto não vai acontecer? Não. Suponha que os árabes descobrissem o que os líderes islâmicos concordariam ser a verdadeira Al-Aqsa. O Domo da Rocha, nesse caso, poderia ser mudado para aquele terreno. Os judeus têm a tecnologia e estão preparados para mudar o domo. E isso, pedaço por pedaço, para onde for necessário. Há outras possibilidades que não precisamos explorar neste momento. Agora, de qualquer maneira, dada a força catalisadora do repentino desaparecimento em massa de centenas de milhões que subirão no arrebatamento, o anticristo poderia conseguir a relocalização do terceiro santuário mais sagrado dos árabes. Mas aí saiu a igreja já. Isso abriria a porta para uma reconstrução pacífica do templo judeu em seu local original, no Monte do Templo. Muitos judeus ortodoxos acreditam que somente o Messias pode indicar o lugar apropriado e supervisionar sua reconstrução. A realização dessa proeza pareceria validar a afirmação do anticristo de ser o Messias. Se ele trouxe paz ao mundo, mandou remover o Domo da Rocha, indicou o lugar específico para o templo, concedeu permissão e bem provavelmente até financiou grande parte da construção, a maioria dos israelenses se convenceria de que ele era, ou é, ou será o Messias. A maneira como acontecerá é um mero detalhe, irmãos. É
É um mero detalhe. O fato é que o templo será reconstruído, e isso rapidamente. Rapidamente. Muito provável que seja imediatamente após o arrebatamento. Quer dizer que nós não veremos isso. Atentou para esse detalhe? Atentou? Amados. O fato é que ele vai ser reconstruído rapidamente. De acordo com os especialistas judeus envolvidos nos planos para a reconstrução, ele poderia ser concluído num período não de anos, mas de meses. Então nós não temos novamente nada que impeça a iminência do arrebatamento. Em qualquer momento da história, Cristo poderia ter arrebatado a sua igreja. A nação de Israel poderia nascer imediatamente e o templo construído rapidamente logo depois. Aqui, nesse ponto, novamente, a nossa geração é a primeira na história a ver Israel já instalado em sua terra e os preparos para a reconstrução do templo já finalizados. Eu disse os preparos, tá? Já estão finalizados. Não pode ser de maneira alguma coincidência esses fatores essenciais terem ocorrido durante a mesma geração que tem visto o desenvolvimento de tecnologia necessária para cumprir as outras profecias. É verdade. Pensa um pouquinho. Mais uma vez, apesar da possibilidade de continuar a mesma, a probabilidade de Cristo voltar a qualquer momento tem aumentado grandemente. A probabilidade tem aumentado. Mas pelo fato dessa probabilidade ter aumentado, eu não tenho o direito de dizer que o arrebatamento será no dia 23 de setembro de 2017, hoje. Exatamente no dia em que eu estou falando com você através desse vídeo. A não ocorrência do arrebatamento mostra mentirosos tais mestres. Mostra que eles não merecem respeito. Porque não cabe a homem algum marcar uma data determinada apenas pelo Eterno. Alguns judeus hoje não concordam, acredite, não concordam em reconstruir o templo. Eles não sentem nenhuma necessidade religiosa e estão preocupados com o fato de que sua construção só iria alienar Israel ainda mais da comunidade mundial. Não me esqueço de que o profeta Zacarias disse que no fim dos tempos, Jerusalém seria uma pedra pesada para todas as nações. De qualquer maneira, para a maioria dos judeus, somente com a reconstrução do templo é que Israel finalmente estará funcionando em sua terra e com a capacidade para cumprir seu chamado divino. Enquanto esse senso de destino tem talvez mais a ver com a dedicação à tradição do que com uma fé genuína em Deus, ele está se infiltrando profundamente, fortemente na consciência judaica. Sua conexão ao templo é incrível.
Eu, na verdade, já gostaria de ter concluído esse vídeo, mas preciso ainda falar algumas coisas. Que é preciso lembrar a emoção intensa entre os judeus ao redor do mundo quando o monte do templo foi recuperado. Soldados israelenses tomaram o terreno santo no 4º dia da guerra de 6 dias em junho de 1967. Tais soldados durões, ou melhor dizendo assim, esses soldados durões, choraram incontrolavelmente e não conseguiam deixar o monte, como se uma força mística os detivesse ali. Porém, por causa de pressão diplomática, o ministro de Defesa israelense, Moshe Dayan, deu a administração do monte de volta aos árabes, que o controlam até hoje. Imagine. Na verdade, de acordo com a lei judaica, nenhum judeu tem permissão de entrar no monte por causa da santidade do lugar e das incertezas a respeito do local exato do Santo dos Santos. Enquanto isso, planos têm sido elaborados meticulosamente para levantar um 3º templo judeu. Ele irá repor o de Salomão, construído aí por volta do ano 950 a.C., destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., tá? Foi destruído por Nabucodonosor. E o templo de Zorobabel, construído originalmente em 515 a.C., renovado e aumentado por Herodes a partir do ano 20 antes de Cristo. O 2º templo foi destruído por legiões romanas, legiões que serviam a Roma no ano 70 depois de Cristo e deixado em ruínas por praticamente 2000 anos. Hoje, no entanto, amados, existe um despertamento entre os judeus de que chegou a hora para a recuperação tão esperada de seu centro espiritual. A extensão dos preparativos, tanto para a construção quanto para a reinstituição dos sacrifícios de animais, que se descobre com apenas uma visita a Jerusalém, é impressionante. A pedra angular já foi cortada. Vestimentas do templo têm sido fabricadas. Os instrumentos a serem usados para os sacrifícios têm sido moldados. E os sacerdotes estão sendo treinados. Até as antigas harpas necessárias para o canto que acompanha a adoração estão, melhor, né? Tem que falar no plural, estão sendo feitas à mão em Jerusalém. Falando português bem portuguesado, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. E estamos já para concluir a 2ª década do século XXI. A nossa era é o tempo das viagens espaciais, o tempo dos computadores,
o tempo das armas nucleares, o tempo da tecnologia altamente avançada. Eu nunca imaginei falar por telefone com uma pessoa vendo essa pessoa com quem eu estou falando. Isso evita até trotes, não é verdade? Eu nunca imaginei isso há anos atrás. Mas quando era bem mais jovem, já havia lido sobre isso. E era considerado ficção científica e hoje é realidade. Eu estou aqui, posso fazer uma chamada por vídeo para uma amiga que eu tenho que mora lá na Itália, ou outra que eu tenho que mora na Espanha, ou os amigos dos Estados Unidos, e falar com eles, olhando para eles. Isso era inimaginável quando eu tinha lá meus 20, 30 anos. Parece incrível, então, que os judeus modernos, que estão entre as pessoas mais bem educadas e mais cientificamente orientadas do mundo, tenham tamanho desejo de ver o templo reconstruído e até insistam no local preciso que ocupou no passado. Por quê? Por quê? Poucos israelenses hoje são religiosos. A maioria é sofisticada, é agnóstica, é humanista, é ateísta, são ligados à nova era. As massas raramente ou nunca frequentam os cultos religiosos de sábado. E eu pergunto, mais uma pergunta, gosto muito de perguntar, você já reparou? O que levaria esse povo a desejar com tanta paixão a reinstituição do antigo culto do templo? O que levaria? Por que esse retorno ao passado? Datam do tempo de Moisés as cerimônias do templo e a fantástica, para muitos judeus, alegação de que ele recebeu as instruções para esses rituais diretamente de Deus. Eu disse fantástica para muitos judeus. Nós que não somos judeus, nós temos certeza de que foi Deus que deu a Moisés as tábuas da lei. Essas são práticas antigas, arcaicas e estranhas, envolvendo incenso e óleo da unção, cujas fórmulas datam de milhares de anos. Milhares de anos. Na alma das cerimônias do templo estão rituais que envolvem milhares de sacrifícios de animais. Aí eu pergunto, o que dirão sobre isso os ativistas de direitos dos animais? O que dirão? Todas essas cerimônias altamente simbólicas previam o sacrifício do Messias judeu que, como o Cordeiro de Deus, levaria os pecados do mundo. Lembra quando Jesus passava? Certa vez João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Agora pergunto, esse era o significado. Agora, que outro significado poderiam ter, especialmente para um povo tão pouco religioso? Os rituais que estão revivendo serão realizados por um sacerdócio que usa vestimentas arcaicas, cujo corte foi dado a Moisés no Monte Sinai cerca de 3.500 anos atrás.
Os sacerdotes e suas vestimentas devem ser purificados em cerimônias que exigem as cinzas de uma novilha vermelha. Parece tão vazio se o verdadeiro significado é perdido. Porém, Israel está ardendo com o desejo de ver o templo reconstruído. Por um lado, parece incrível que pessoas inteligentes, pessoas modernas se envolvam numa religião tão antiga e formal no início do século XXI. A tradição parece inadequada para explicar esse fenômeno. Por outro lado, isso não é surpreendente porque deve acontecer para cumprir profecias. E não creio que haja um milagre maior do que o cumprimento de uma profecia. Então, o templo será reconstruído. Quanto tempo levará? Herodes levou 46 anos para construir o último templo. Está escrito em João capítulo 2, verso 20. Somos informados pelos engenheiros e construtores do templo que esse templo atual, com a tecnologia moderna e métodos de construção de hoje, poderia ser construído em questão de meses. E aqui, novamente, temos um critério essencial que pode ser satisfeito num período de 7 anos e não atrapalhará a iminência. Cristo poderia ter vindo a qualquer momento da história, como eu já disse antes, nesse mesmo vídeo. E o templo poderia ser reconstruído, estar em funcionamento no começo da 70ª semana, em cumprimento da profecia. E, ao falar em profecia, eu pergunto, e Ezequiel 38 e 39? E eu pergunto, Ezequiel 38 e 39 é a Terceira Guerra Mundial? Muitos estudantes de profecia acreditam que o próximo grande evento no calendário seja a Terceira Guerra Mundial. E que somente depois disso é que o arrebatamento poderia acontecer. Normalmente, ensina-se que esse conflito é predito em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. E baseados nesses 2 capítulos, e muito antes da União Soviética, lá atrás, ter se tornado uma potência mundial, estudiosos de profecia declaravam que a Rússia lideraria uma união que incluiria as nações árabes em um ataque devastador sobre Israel e seria derrotada por Deus. Era ensinado assim. Mas houve um colapso e a União Soviética acabou. E esse colapso, ao invés de enfraquecer esse cenário, parece tê-lo fortalecido. Consideravelmente, a Rússia continua sendo a maior entidade a sair desse rompimento do Império Comunista. A nova Rússia independente retém os armamentos nucleares e o poder militar humano para cumprir a profecia de Ezequiel. A Rússia ainda tem esse poder.
Não existe mais a União Soviética, mas a Rússia detém esse armamento. E além disso, várias das ex-repúblicas soviéticas agora são independentes e são predominantemente muçulmanas. Sua independência tem possibilitado uma aliança mais próxima entre elas e o Islã. O Iraque, a Síria e outros regimes islâmicos radicais que estão determinados a aniquilar Israel. O colapso do comunismo parece ter aproximado os atores no palco dessa grande batalha. Alguns líderes cristãos estão convencidos de que só desse conflito global e da derrota milagrosa é que o Império Romano, que eles pensam ser as 10 nações na Europa Ocidental, poderá ser reavivado com o anticristo como sua cabeça e tomar seu lugar como potência mundial dominante. Alguns acreditam assim, ensinam assim. Mais uma vez, se essa interpretação está correta, e essa grande guerra deve preceder o arrebatamento, perderemos a iminência, que é uma doutrina firme das Escrituras. Vamos, apenas com algumas poucas palavras, examinar esses 2 capítulos de Ezequiel, para ver se esse é o caso. Falta-me tempo, porque já estamos com mais de 1 hora de vídeo, mas eu quero concluir hoje o ensino que comecei ontem. Vou gastar mais um tempinho de vocês, tá bom? Vou tomar um pouquinho de tempo. Se você não puder assistir de uma vez completamente, você assista de 2 ou 3 vezes. Também não vou chegar a 1 hora e meia, porque não é necessário entrar em muitos detalhes a respeito desse conflito. Quando nós lemos esses 2 capítulos de Ezequiel, fica a impressão de que a linguagem de alguns versículos é definitiva. Vou dar alguns exemplos. Ezequiel 38, verso 16, diz assim, estarei lendo agora. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Outro texto. Naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de minha presença. Os montes serão deitados abaixo. Ezequiel 38, versos 19 e verso 20. Agora, ouça a leitura do verso 23. E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39, verso 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Capítulo 39, 17 e 18. Dize às aves de toda espécie, põe reticências aí, ajuntai-vos, põe reticência de novo,
comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Veja o texto completo no capítulo 39, versos 17 e 18. Agora capítulo 39, 21 e 22. Manifestarei minha glória entre as nações. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E o verso 29 do capítulo 39 diz o seguinte: já não esconderei deles quem? De Israel, o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. A linguagem desses 2 capítulos deixa claro que a batalha é o Armagedom e não algum conflito anterior ao arrebatamento. Note a magnitude do tremor da terra e o fato da destruição ser atribuída diretamente à presença do Senhor. Parece a descrição do Armagedom em Zacarias e Apocalipse, quando o próprio Cristo vem com os exércitos do céu. Quando o próprio Cristo vem com os exércitos do céu. Para ser coincidência, que alguém pode dizer, isso é coincidência, a chamada das aves, de Ezequiel 39, versos 17 e 18, é muito semelhante ao mesmo convite em Armagedom, que diz o seguinte: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, para que comais carne de reis, de comandantes, de poderosos. Essa linguagem, esse convite, nós encontramos em Apocalipse 19, versos 17 e verso 18. A objeção principal a que estes capítulos descrevam Armagedom é o fato das armas dos exércitos derrotados serem queimadas como combustível por 7 anos. Parece encaixar perfeitamente se viesse no começo da tribulação. Caso contrário, a queima e a purificação e enterro de corpos entrariam no reino milenar de Cristo. E eu pergunto, por que não? Vai haver uso de combustível no milênio. A terra não será limpa por Deus súbita e milagrosamente. Os homens terão muito trabalho a fazer. Então, essa objeção não pode ser sustentada, principalmente em vista da linguagem que descreve como nações, ou como as nações e Israel reconhecerão a Deus por causa desse conflito. A declaração repetida de que todas as nações saberão que Deus realizou esse feito, que resgatou a Israel e que eles são seu povo, é conclusiva. A frase "desse dia em diante" ou palavras semelhantes são usadas várias vezes. Leia os 2 capítulos de Ezequiel, 38 e 39, leia sem pressa, leia meditando, pedindo orientação ao Espírito de Deus. Daí em diante, Israel conhecerá a Deus e pertencerá a Ele. E além disso,
Israel nunca mais sujará o santo nome do Senhor e nunca mais poderá ser rejeitado por Deus. Tal linguagem, amados, não poderia ser usada a respeito de nada a não ser do Armagedon, pois senão Deus teria que violar essa promessa para permitir a destruição de Israel pelo anticristo. Logo, tal transformação em Israel e promessa de Deus não podem vir antes do Armagedon, mas somente como resultado do Armagedon. Você entende isso? Ou é tão difícil assim de compreender? Em Armagedon, como escrito em Zacarias capítulos 12, 13 e 14, nós encontramos o povo de Israel pela primeira vez reconhecendo quem Cristo é e retornando a Deus. No entanto, isso é descrito como resultado do conflito que há, ou que está descrito no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Esses capítulos devem ser, então, a descrição da batalha do Armagedon e não poderiam estar se referindo a alguma batalha anterior. Então eu volto a teimar, a afirmar com convicção que a iminência do arrebatamento permanece. Ou seja, resumindo, para concluirmos agora nosso vídeo, há certas profecias incomuns a respeito do último período de 7 anos, ou seja, a respeito da 70ª semana de Daniel, ou tribulação. Se qualquer desses elementos não pudessem ser desenvolvido num período de 7 anos, imediatamente após a retirada da igreja, o rapto da igreja, então teríamos perdido a iminência. Algo teria que acontecer antes do arrebatamento, só que esse algo não existe. Na verdade, amados, todos esses sinais incomuns da segunda vinda poderiam ser desenvolvidos dentro de um período aproximado de 10 anos, não importando a que altura da história o arrebatamento acontecesse. A grande batalha descrita em Ezequiel 38 e 39 também é claramente Armagedon, e não algum conflito que precede o arrebatamento. E mais interessante ainda é o fato de que agora, pela primeira vez na história, os meios para cumprir todas essas profecias incomuns já estão todos à disposição. Além disso, essa capacidade singular surgiu quase que repentinamente na mesma geração que viu Israel voltar para a sua terra. Que esses acontecimentos têm convergido na nossa geração dificilmente pode ser coincidência. Tudo que é necessário para o cumprimento das profecias dos últimos dias está agora no lugar. Por que deveria permanecer em prontidão por muito tempo? Todos os sinais indicam que o arrebatamento e o começo da 70ª semana de Daniel, em breve, e sem nenhum aviso prévio, eu disse e vou repetir, sem nenhum aviso prévio, chegarão a nós. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o arrebatamento vem sem nenhum aviso prévio. E concluir aqui o nosso vídeo de hoje,
já convidando você para o próximo vídeo, quando estarei falando sobre Israel, o Messias e a igreja. Israel, o Messias e a igreja. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Medite nessas palavras e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amém?